Gente, então, começando o nosso programa de hoje, voltando, como eu falei, estive na Índia há quase um mês, né? Fiquei na Alemanha com Bert Hellinger, que fez um trabalho fantástico também. Fiquei lá adaptando o fuso horário e de lá peguei um voo e fui para a Índia. Essa minha viagem, há muito tempo, né? Eu queria ir para a Índia, mas eu sinto que a Índia não é só você comprar uma passagem aérea e ir para a Índia e chegar lá. Também pode ser, né? Eu estou falando da minha experiência. Tinha que ser na hora certa, né? E a hora certa é a hora de cada um, né? Da forma de cada um e com o olhar de cada um. Por isso, sempre os meus programas, eles não são programas para fechar a nossa visão e deixar a gente com uma visão limitada, né? Eu gosto de que a gente amplie, né, as possibilidades. E uma das frases importantes que eu ouvi lá na Índia, de uma pessoa lá em Vrindavan, que se chama Keshavananda, ele falou algo bonito. Ele é um Hare Krishna, né? Eu fui para lá também, para Vrindavan, porque é um dos lugares, né, mais sagrados lá da Índia. E ele me falou uma frase importante, né? Que é a frase: a humildade tem a ver com se abrir para as possibilidades. A pessoa humilde é aquela que se abre para as possibilidades. E geralmente a gente confunde um pouco, né, a humildade com não mostrar os talentos, ou às vezes ficar muito quieto, ou então tentar denegrir a imagem material, né? E eu achei bonita essa frase, pedi para ele me falar essa frase novamente. E principalmente lá eu vi muitas coisas diferentes que eu estou refletindo, né, até agora. Mas contando agora um pouquinho da viagem. Então, sobre a humildade, né? A gente abrir realmente a visão para as possibilidades, né? Não ficar fechado, só achando que só aquilo é certo. E não ouvir mais outras versões. Então, aqui eu vou falar a minha versão, mas são muitas versões. Assim como na constelação, o Bert Hellinger, por isso que, olha, eu amo esse trabalho dele. Ele, para mim, também é um grande avatar dessa era, porque nós vamos nos preparando e abrindo a nossa consciência e técnicas vão aparecendo. E o Bert Hellinger fala, porque o campo da constelação, ele se abre para a gente e ele sempre é dinâmico, a espiritualidade ela é dinâmica. Então, quando a gente lê uma escritura muito antiga, ou a gente, de repente, até compara escrituras diferentes que estão na Índia, outras que estão, né, ou vieram a partir de escrituras da Índia, ou surgiram no Ocidente, né, é importante que a gente olhe as diversas formas de interpretação. Então, a minha viagem para a Índia, só compartilhando com vocês, ela surgiu depois da morte da minha mãe, né? Eu sempre quis ir para a Índia, mas quando a gente vê que quando uma pessoa passa, né, para o outro lado, a gente fala, puxa vida, e principalmente quando está relacionado, né, à nossa mãe, aliás, um grande beijo, né, onde quer que ela esteja, né, o meu amor por ela sempre vai continuar. E quando eu vi a minha mãe nesse processo, no processo de morte dela, eu via um túnel se abrindo como se fosse um parto, como se ela tivesse realmente, e ela foi para um outro nascimento. Então, obviamente, eu trabalho com isso já, né? Estou acostumada a ver muitas coisas, a tirar esses véus, né? E acessar essas outras realidades. Mas quando teve essa história da minha mãe, que eu acessei essa outra realidade, eu comecei a ver que a vida realmente é muito, muito mais profunda do que às vezes a gente imagina. Então eu senti que a morte da minha mãe foi um grande aprendizado para mim também, nesse sentido, para que eu fosse cada vez mais profundo nesses estudos espirituais e que eu pudesse, né, compartilhar, porque eu amo compartilhar, porque eu gosto de ir fundo nas coisas. Mas eu também gosto de ampliar, de incluir, né? Então, a minha viagem para a Índia, como eu sempre gostei muito do Yogananda foi uma pessoa que trouxe um pouco não muito, da cultura hindu e principalmente de técnicas de meditação avançadas, ele levou para o Ocidente. Ele também não queria ir para o Ocidente, mas foi mostrado e revelado para ele que ele precisava fazer esse trabalho e ele fez esse trabalho. E uma vez eu fui para Los Angeles com a Arlete Menegatti, né, um beijo a ela,
E a gente foi para o ashram do Yogananda e eu já tinha um dia pintado o Yogananda e eu não sabia que era ele. E daí, depois disso, tudo que aconteceu, minha mãe faleceu, e eu falei, eu quero ir para a Índia. Eu quero ir para a Índia para aprofundar isso, né? Eu quero entender o que é a Índia, o que é o Oriente. Então, essa viagem eu fui com uma pessoa maravilhosa, que é o Abraão, que me foi também apresentado, e eu fiz um movimento na constelação oculto para saber se era com ele que eu precisava ir. E na constelação mostrou que só podia ser através dele essa viagem. Por quê? Porque ele foi um monge do Yogananda durante 25 anos em em Santa Mônica. E ele, depois de um tempo, ele deixou, né, a função dele para ampliar ainda mais, né, o trabalho dele. Porque ele achou que tinha um tempo, né? E que ele realizou aquele tempo. Então, muito bonito ver como ele respeita e respeitou essa nova etapa da vida dele. Então, nós visitamos, eu fui com esse grupo, tinha pessoas de várias partes, né, brasileiros, um grande beijo a Jaque daqui do Brasil que foi comigo, mas vários brasileiros, gente da Suíça, da Argentina e de outros lugares. E então nós fomos em lugares onde grandes pessoas se iluminaram e principalmente fomos refletindo a respeito desses aspectos. Então a gente foi para Bodh Gaya, que foi onde Buda se iluminou, e ali tem várias vertentes do budismo, né? E cada um, né, mostrando uma face do budismo. Depois fomos para Ranch, que é um dos lugares onde Yogananda começou uma escola com as crianças. E depois a gente foi para Calcutá, enfim, para toda a história do Yogananda, e depois a gente foi para os Himalaias, que era a parte que mais eu queria ver desde que eu sou criança. Então a gente foi para Badrinath, Arahat, e essa parte do Himalaia, realmente, gente, você ir para uma fronteira, né, muito importante ali, que vocês sabem que o Tibete, né, foi tomado pelos chineses e o Dalai Lama mesmo, né, exilado, ele mora desse lado da Índia, e eu fui bem nessa fronteira e tive muitas experiências, porque a Índia, ela é muito intensa, né, em todos os aspectos. As pessoas, elas têm uma pureza e uma devoção que eu nunca vi em outra parte do mundo, nem em nenhuma outra forma que eu tenha vivenciado, né. Então essa pureza que os indianos têm, essa devoção que eles têm, mas, ao mesmo tempo, também, né, a parte material, a gente vê todo aquele problema da Índia e que a gente tem que deixar de lado para olhar um outro aspecto. Então, eu não estou aqui para nem julgar, nem nada, mas o quanto isso mexe com a gente também, né? Então, a maior parte deles também são vegetarianos. Então, a gente vê os animais, as vaquinhas principalmente naquela região. E também como eles tratam as vacas e como, né, todo o lixo que vem ainda não é tratado, lixo americano, né? Enfim, eu não quero entrar nessa parte, porque eu quero falar da parte mais importante, que é a nossa experiência de estar num lugar espiritual. E como eu vou agora em fevereiro novamente com o Stephen Lindstedt, que aliás está chegando aqui essa semana para a gente fazer 2 semanas aqui de Scalar Heart Connection, e ele é muito ligado à Índia também, nós vamos fazer um trabalho lá em fevereiro. Então foi uma viagem para mim muito importante, sabe? E principalmente muito profunda. E as coisas que você vivencia, onde essas pessoas simplesmente deixam tudo, elas deixam tudo para perceber uma outra realidade, né? E os Himalaias, a energia daqueles lugares, onde a gente vê que tem portais ali maravilhosos, né, de seres iluminados, e meditar lá é muito mais fácil, né, do que meditar, às vezes aqui, né, em lugares mais, enfim, mais tumultuados. E, obviamente, né, as alturas, enfim, toda a viagem, você está em um outro campo, né, abre, como o Kechavananda disse, abre essas possibilidades. Então, eu queria compartilhar com vocês também a importância da gente não ficar fechado, mas muito pelo contrário, se abrir.
E eu fiquei questionando, né, como a gente pode se abrir para enxergar cada vez mais e para viver esta vida de uma forma mais profunda, menos superficial, menos ligada, né, ao mundo da matéria. E eu não excluo a matéria, porque eu creio que na matéria a gente tem muitos aprendizados também. Então, quando eu olho tudo isso comparado ao que eu comparo com o meu trabalho e com o que o Bert trouxe para essa nova fase da humanidade, com a constelação. Então, a constelação é um trabalho espiritual muito profundo, onde é um trabalho de reconciliar o que nós nem sabemos de outras vidas ou desta vida, que nós ainda não conseguimos liberar essas possibilidades espirituais para virem para a nossa vida, porque falta ainda a prática do amor, né? A gente mudar uma frequência dentro de nós, de olhar, com aquele olhar indiano, né? O olhar dos indianos é um olhar de pureza, de amor mesmo, sabe? E então, olhar para os nossos pais, para as nossas histórias e perceber, gente, que tudo tem uma razão. E quando a gente vê que os indianos, eles não reclamam de um problema que ele está vivendo, porque aquele problema representa algo que ele, na verdade, criou. E que agora só está, né, na lei do karma voltando. Só que a gente não precisa ficar nesse faz e fica no karma e nessa roda de samsara que a gente nunca consegue sair. Então, como sair dessa roda de samsara, né? Então, eu aprendi muito sobre isso, vou procurar compartilhar com vocês aqui em cada programa. E eu continuo querendo aprofundar ainda mais a minha experiência para poder aprofundar mais o meu trabalho com as constelações. Então, eu sempre peço para que as pessoas que venham assistir uma constelação ou que venham constelar, elas saibam que ali é um trabalho profundo, né? Não é um trabalho superficial, onde a gente vai olhar a parte mental, a parte emocional somente. Mas é um trabalho de voltar para a origem. Voltar para a origem significa dizer sim. Sim a tudo como foi. E aproveitar essas experiências. Porque se eu digo não a uma parte da minha vida, eu nego a parte da minha vida, eu nego onde eu nasci, eu nego os pais que eu tive, eu não aceito aquela primeira esposa, aquele primeiro marido, esse filho que briga comigo o tempo inteiro, ou essa doença, ou essa dificuldade financeira. Quando eu não aceito, então eu fico perdida nessa roda de samsara. E daí, obviamente, né, eu fico achando que eu sou vítima. E ficar vítima é a pior coisa que nós podemos fazer para o nosso crescimento espiritual. Achar que nós somos vítimas. E a constelação tira a gente desse estado de vitimismo, nos mostra uma realidade espiritual onde nós fazemos parte, onde nós temos responsabilidade. E a partir daí nós podemos dizer sim, foi necessário essa crise, foi necessário essa pessoa, foi necessário tudo o que aconteceu na minha vida. Não porque eu sou um coitado, porque eu sou uma vítima, ou porque eu sou uma pessoa ruim também, não é isso. Mas é porque fez parte da minha experiência. E isso me colocou num trilho que agora é o trilho importante para mim, certo?